Olá pessoal do canal Brasil Notícias, trazendo mais informações para vocês. Gente, hoje é dia 27 de maio de 2019, ontem o povo saiu nas ruas e olha, vou dizer para vocês, parabéns ao povo brasileiro. Mostrou que a nossa força é muito maior do que aquela força vermelhinha que defendem o criminoso, né? Gente, é o seguinte, vamos continuar falando das mídias. O texto que eu vou fazer agora, a matéria que eu vou trazer agora para vocês, vai começar falando do Donald Trump. Mas é uma comparação, né, do que está acontecendo lá nos Estados Unidos com o que a mídia está fazendo aqui com o nosso atual presidente. Aí você vai entender a situação de uma forma melhor. Se inscreve, comenta, compartilha, daquele like bacana, ajuda a gente, deixa o sininho, aperta as notificações, que a gente precisa do apoio de vocês, tá certo? Bom, vamos à matéria. Vou começar falando aqui do Donald Trump. Em seguida, vai fazer aqui a ligação e a gente vai entender o que tem por trás dessa mídia. A palavra certa é uma mídia golpista. Não tem outra palavra para isso, não. A mídia arrogante e o povo nas ruas. Vamos à matéria. Em toda a minha vida, nunca vi um líder ser tão massacrado pela mídia como Donald Trump está sendo. Nestes 2 primeiros anos de governo, em sentido e direção totalmente contrários aos seus antecessores, não declarou nenhuma guerra, a não ser verbal e econômica, e conduz os Estados Unidos com absoluta coerência ideológica e programática, com os compromissos que assumiu com a maioria dos eleitores americanos, que o escolheram para conduzi-lo. Isso aqui tem uma certa semelhança com o Brasil, não tem não, gente? Né? Donald Trump se elegeu lá, inclusive, prometendo levantar o muro lá no México, né, entre o México e os Estados Unidos. Ele prometeu a questão de dificultar a entrada dos imigrantes. E o interessante é que ele foi eleito pela maioria do povo mesmo assim. E é justamente as promessas que o elegeram que estão sendo massacradas, ou melhor, boicotadas pelo governo e pela mídia. Isso lembra alguém aqui no Brasil, não lembra não? Continuando. Pula a propaganda. Deixa eu pular a propaganda aqui rápido. Cadê? Pula. Meu Deus do céu, propaganda chata. Pera aí, gente, só um pouquinho. Aqui. Gostem ou não do Leão Baio, ele apresenta resultados surpreendentes, não é mesmo? Apesar de apanhar que nem cachorrinho na horta, tem índices sólidos de popularidades que, ademais, só crescem. Isso lembra alguém também aqui no Brasil, né? Apanha da imprensa que nem, né? Lá, monho, coitado aqui no Brasil, mas o povo sai às ruas a favor dele, sem partido político, sem dinheirinho, sem nada, de grátis. E a economia? Que espetáculo! Pleno emprego, crescimento projetado para esse ano de 7,5%. Você tem ideia do que é isso? É quase a soma das riquezas produzidas pelas 30 maiores economias do planeta. E ainda não querem que nós façamos negócio com os Estados Unidos, mano. Fala sério. Bom, maiores economias do planeta juntas. Apesar disso tudo, a mídia tradicional, a Yankee e a brasileira, também seguem surrando o leão. Seguem surrando-lhe o lombo. Quando não tem o que criticar, falam mal do seu sucesso. Com ar impávido, ele segue adiante. Firme. Vamos fazer um corte e voltarmos nossos olhares para o Brasil. Agora vamos falar do nosso Donald Trump. Vamos lá. Cadê? Deixa eu ver. Onde foi que eu parei aqui? Tá aqui, achei. Tem cabimento os principais veículos de mídia brasileiros abrirem fogo contra a manifestação pacífica e ordeira que aconteceu neste domingo, 26, em todo o Brasil? Alguns veículos tiveram o descaramento de tentar induzir a assistência a crer que a mobilização é inútil. Cheguei a ver textos e falas que dizem mais ou menos assim: se as mobilizações forem um fracasso, enfraquecem ainda mais o governo. Se forem exitosas, vão colocar o Congresso e o STF contra Bolsonaro. Gente, vocês estão prestando atenção? Vocês entenderam? Eu mesmo li uma matéria hoje, né? Li uma matéria hoje que falava mais ou menos isso daqui. Não era essa que o rapaz aqui leu, mas foi semelhante a essa. Uma matéria tendenciosa, dizendo que as manifestações no Brasil, apesar de serem vamos dizer assim, uma maciça
presença do povo brasileiro, não influenciaria em nada no governo brasileiro. Em outras palavras, para a mídia, os eleitores votantes que deixaram lá o seu voto em busca dos seus interesses, pouco importam para eles. Como é que é? Esse raciocínio não tem nenhuma coerência lógica, nem a mínima honestidade intelectual. E tem analfabetos que só leem uma Folha de São Paulo e o Antagonista, que se convencem dessa tolice e ainda querem convencer os outros. Eu fico triste com o Antagonista. Começou tão bem, gente, e depois desandou. O único propósito é persuadir o óbvio, escondendo através de argumentos tortos os novos tempos. O governo tem base popular sólida, ativa e participativa, mas tem gente que quer me convencer do contrário. E quando quer uma coisa, vai para as ruas. Nós vimos isso ontem. Também no Brasil, nunca vi um presidente apanhar tanto da grande imprensa como Bolsonaro tem apanhado. Também nunca vi um governo ser tão coerente como os compromissos que assumiu e que foram eleitos com ele por 57 milhões de brasileiros. Um governo com clareza ideológica. A verdade é que a grande mídia brasileira não está livre. Também jamais imaginei ver críticas ao movimento que nasceu e se organizou de modo espontâneo. Sem sindicatos, sem partidos, sem instituições fortes, sofrer tanta resistência, pondo milhões de brasileiros nas ruas. Em passado recente, quando as tribos das mortandelas e dos exibidores de emos se mobilizavam para fazer baderna e quebra-quebra, os pauteiros, articulistas e comentaristas da grande mídia chegavam a ter orgasmos a olho nu. Bastava alguns gatos pingados para o forró bodó virar manchetes. Por mais paradoxal que possa parecer, a realidade é que a grande mídia brasileira de hoje é integrada por profissionais que se isolaram da realidade. Estão sem condições de fazer uma análise clara da verdade e dos fatos. Sabem por quê? Por alguns motivos. Vamos lá. O primeiro deles é que não tem a isenção que só a liberdade possibilita ter. Vivem da dependência econômica do patrocínio estatal, partidário ou político. Em outras palavras, ganham para publicar o que os pagadores querem que eles publiquem. Grandes empresas, editorialistas, comentaristas e articulistas vendem opiniões. Isso mesmo, são bocas e penas alugadas. Os especialistas, lembra aqueles especialistas que queriam multar o Bolsonaro porque estava com um capacete para cima da cabeça, parado? Esses aí. Aqueles mesmos especialistas também que disseram que a menina não abraçou o Bolsonaro porque... Leitores de não sei corporal lá, disseram que a menina não abraçou o Bolsonaro porque... enfim, deixa pra lá. Bom, recebem benesses e vendem seus comentários, textos, suas críticas, pareceres e ideias. Fazem mercância direta, recebem dinheiro para falar bem ou para falar mal, ou pela via de gordas verbas de publicidades, a Globo e o seu grupo. Segundo, é que alguns se arvoram com o stand-up no topo da... deixa eu ver aqui. Segundo, é que alguns... estando no topo da pirâmide profissional e como tal se portam como intelectuais capazes de serem os donos de todas as verdades. Olham o Brasil de cima, arrogantes, presunçosos, como se um estúdio da Globo fosse o cenáculo dos deuses da sabedoria. Tolos, iludidos e entorpecidos pelo ego e pelos próprios interesses. Cadê? Sobe página. Aqui. Só não perceberam que os tempos mudaram, que tanto na América como no Brasil, uma nova massa que não se pauta mais por nenhuma crença que afronte a verdade que se vê. E o que se vê não é o produto de marketing ou de arranjos da velha política. A opinião de jornalistas como a minha é só uma opinião. E opinião é como o popô. Cada um tem o seu. É isso mesmo. O Brasil está diante de um novo modelo de fazer política que, embora não seja perfeito, como nem poderia ser, é razoável, uma vez que é coerente, patriota, abomina a corrupção, não cede
às pressões corporativas e partidárias e não se curva aos interesses dos velhos chantagistas. Por isso que o povo vai para as ruas, para mostrar que é inteligente e que conhece a verdade. E também para fazer uma firme advertência: a massa apoia o modelo, gosta dele e quer vê-lo implantado. Rapidamente, tá aqui. Bom, sugiro aos arrogantes, convencidos, bestas e afetadas da Globo, Folha, Estadão, o Antagonista, CBN e tantos outros que experimentem hoje, antes de dormir, uma generosa dose de Risotril. O nome desses remédios aqui eu não entendi não compreendo não. Mas não brinquem conosco. Bom, tá aqui. Gente, em outras palavras aqui, eu achei interessante a comparação, para vocês verem como a nossa mídia brasileira não está preocupada com a atual situação do país, como ela não está preocupada com a atual situação dos brasileiros. Eles não estão preocupados com isso. Ontem nós tivemos uma manifestação pacífica. Para vocês terem uma ideia, a mídia não teve o que inventar. Um jornalista lá no site da UOL colocou mais ou menos assim: manifestantes, como é que foi? Manifestantes pró-Bolsonaro arrancam faixa do protesto contra como é que foi? Contra os cortes da verba da educação. E colocou isso, gente, como se isso fosse a maior baderna do mundo. E fez a matéria dele lá, ele meteu o sarrafo pra cima e criticou. Eu fiquei pensando, cacetada, esse cara tava onde quando queimaram o ônibus na manifestação das universidades lá, dos universitários, dos vermelhinhos, ali não era estudante, ali é tudo militante, né? Eu achei bacana isso. Onde é que esse cara tava? Os caras só arrancaram uma faixa, pô. Uma faixinha. A polícia teve que entrar com gás lacrimogênico numa outra manifestação, acho que foi em Minas Gerais, não tô lembrado agora, foi Mato Grosso, uma coisa assim, para poder conter os manifestantes. Onde é que o cara tava? Quando o Bolsonaro veio aqui no Recife, os vermelhinhos, que foram lá fazer uma baderna, eles mesmos se atrapalharam lá, entraram em briga com eles mesmos, teve que a polícia de choque entrar lá e apartar eles deles mesmos. Eu fico me perguntando, aonde é que estava esse jornalista? Aí os caras não encontram nada, absolutamente nada para criticar. Porque, gente, vocês viram ontem, eu trouxe aqui vídeo. A manifestação foi pacífica. Outra coisa, vocês viram que os caras mantiveram a pauta. Ninguém gritou lá, solta o presidiário, que nem ficaram. A manifestação era para negócio das cortes da educação. Só que os gritos que a gente ouvia era Lula livre, Lula livre, Lula livre, e querendo tirar Bolsonaro do governo. Quer dizer, eu não entendo isso. Onde é que estava esse jornalista? Ninguém sabe. Outro jornalista põe lá, militantes do pró-Bolsonaro. Militantes, meu irmão? Que militantes? Militantes, até onde eu sei, é quem sai para as ruas em prol de um partido, e em prol de uma ideia ou uma ideologia de um partido. É uma pessoa que sai às ruas porque é pago. Isso é militante. Ele é pago para... R$50, pão com mortadela, 30 conto. É pago. É pago para sair ali. Ele é militante. Ele faz parte de uma organização, de um movimento, como MST, como MTST, MSTTT, TTPCT, PT e por aí. Essas militâncias. Isso é um militante, é o cara que é integrado ao movimento. Agora, o povo que sai nas ruas por conta própria, uma manifestação que foi organizada pelas redes sociais, do povo com o povo. Eu quero entender aonde é que está a militância. Eu não sabia que a militância agora mudou de nome. Daqui a pouco estão somando os militantes de povo e o povo de militante. Eu não entendo mais. E outra... Qual foi a cor que nós mais víamos nas manifestações, nas mobilizações? Verde e amarelo. Não era em defesa de um governo, não era em defesa de um partido. Bolsonaro falou uma coisa que eu achei legal. O povo não estava saindo nas ruas para defender o Bolsonaro. O povo estava saindo nas ruas para defender o Brasil. Mas aí, o que a gente vê? Você viu por acaso a mídia falando alguma coisa? A gente encontra meia dúzia de matérias falando sobre o assunto, e
de sites, de jornalistas como nós, assim, que trazemos a matéria como ela é, né? Mas nós vimos o outro lado da mídia esquerdista trazendo matérias, né? Trouxeram poucas também, as que trouxeram foi distorcendo. O outro colocou lá, manifestantes atacam o Congresso. Quando você vai ver, aí você pensa, caramba, os caras estão chutando, estão jogando bomba, coquetel molotov, estão atacando pedra, estão fazendo não sei o quê. Quando você vai ver o vídeo, pacífico. Quando você vai ler a matéria, o cara tenta distorcer, mas você percebe que o ataque que ele quis dizer ali é que o povo estava protestando, né, fazendo críticas, ataque em forma de crítica. Só que ele coloca na matéria dele a palavra ataque, substituindo a palavra crítica, né, para que a pessoa tenha uma ideia que teve um confronto, uma confusão, uma quebradeira. Porque diferente das manifestações que eles defendem, que é aquela manifestação petista, vermelhinha, que quebra tudo, destrói tudo, a nossa manifestação é coerente, é pacífica, é tranquila. Aí você espera que a mídia seja coerente, mostre isso. Não, não mostra. Para você ter uma ideia, eu achei bacana isso também, eu estava vendo ontem, inclusive eu comentei isso aqui. Lá em Brasília juntou 20 mil pessoas. Na manifestação das universidades, juntou 15 mil, mas esses 15 mil só durou da saída até a chegada lá em frente ao Congresso. Quando chegou lá, todo mundo se debandeou e foi-se embora. Já a manifestação pró-Bolsonaro e pró-governo e as pautas, elas mantiveram lá um bom tempo a quantidade de 20 mil pessoas. Diferente da outra, que só chegou lá e todo mundo foi-se embora, ficou só os militantes gritando lá 6 mil, 5 mil. Né? Aí o que eu acho legal é que eles não colocam a quantidade. Eu olhei um monte de matérias ontem, eu procurava pouquíssimos. O outro site colocou lá, a Avenida Paulista tem lá ocupado 6, 7, 8, 4, mas não colocou a quantidade de pessoas. Por quê? Eu fiquei me perguntando qual o problema, qual o medo deles. Quando o organizador chegou lá e disse que tinha 100 mil pessoas, a Globo, se não me falha a memória, disse que tinha 100 e não sei quantas mil pessoas. A PM disse que tinha 15 mil. Não, olha para vocês verem como é o negócio. A mídia, quando é nessas, distorce, aumenta, né, coloca aquela coisa toda. Mas quando a gente faz, o povo brasileiro faz uma manifestação pacífica, aí a mídia, parece que a mídia, parece que ela não é a favor do povo. É assim, eles vivem da gente, porque a verdade é uma só. Para a mídia hoje viver, precisa de você e precisa de mim para assistir, para ler a matéria que eles publicam, que eles apresentam na televisão. Mas eles respeitam isso? Não. Está na hora de nós, brasileiros, fazer a mesma coisa. Falando, peraí, vocês não querem publicar o que é certo? Pronto, não tem problema, a gente também não assiste a porcaria de vocês. O povo brasileiro estava mais do que na hora de começar a boicotar essas mídias. Cancelar assinaturas. Gente, você está dando dinheiro para o cara mentir para você. Você está dando dinheiro para o cara enganar você. Eles estão agoniados porque Bolsonaro cortou a verba. Porque o governo agora é um governo pautado no desejo popular e não no desejo político de uns partidos e de outros não. E é esse o problema para a grande mídia. Porque a grande mídia vivia do dinheiro público. Hoje não. Hoje Bolsonaro está sendo coerente. Tem a verba publicitária? Tem, mas não da forma que eles tinham antes. O rio aberto lá, as comportas abertas e o dinheiro jorrando na mídia, eles falando tudo de bom do governo. E o governo afundando o país, roubando o país, quebrando o país. E agora vem um cara que ao invés de ouvir a politicagem, começa a ouvir o povo e querer cumprir o que o povo deseja, aí a mídia cai de pau. Não se enganem com o que a mídia está propagando. A manifestação de ontem foi um sucesso. Eu li hoje uma matéria que dizia que a manifestação não era o que Bolsonaro esperava. Ela só esqueceu de um detalhe. A manifestação não foi para Bolsonaro. A manifestação foi um clamor do povo brasileiro em busca de uma solução para o país. É isso que a mídia não percebe. Eles colocam lá como se Bolsonaro fosse o Lula, né? Que tivesse lá, vamos companheiro, todo mundo para a rua. Não, gente. O nosso presidente foi até coerente. Eu achei muito bacana a atitude do Bolsonaro de não participar das manifestações para não dar o que falar. Porque, vocês viram lá, se fosse o PT, se eles pudessem, eles tiravam Lula da cadeia, levavam na manifestação.
Ele aparece lá todo barbudo fazendo a festa dele. O nosso presidente é coerente. E ele luta por um Brasil justo. Porque foi para isso que ele foi eleito. Nós não elegemos a mídia, nós elegemos o nosso presidente Bolsonaro. Canal Brasil Notícias, uma informação aqui a você. Eu sei não, viu? Mas esse negócio aqui... Bom, vai de outro jeito.